E falando em direito da criança, você vai conhecer agora o trabalho lindo do Instituto Fazendo História, que acolhe crianças e adolescentes que sofreram de uma separação familiar, violência doméstica ou abandono e faz com elas, gente, projetos que influenciam positivamente em seu desenvolvimento por medidas de acolhimento, possibilitando também um meio de comunicação e afetividade com os pais adotivos. Acompanhe comigo. Aqui é a sede do Instituto Fazendo História, aqui é um escritório, né? Somos uma organização da sociedade civil de interesse público e a gente tem como missão colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes com experiência de acolhimento, a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem suas histórias. Então, a gente parte de um pressuposto legal garantido pelo ECA, que as crianças têm direito a conhecer, compreender e opinar sobre suas histórias de vida, incluindo o período do acolhimento, né? Elas têm direito a entender o que está acontecendo nesse momento da vida delas. E aqui as crianças não estão conosco, os nossos programas eles são desenvolvidos em parceria com serviços de acolhimento, onde as crianças e adolescentes moram por um período, temporariamente. O acolhimento é uma medida de proteção excepcional e provisória que visa garantir o direito das crianças e adolescentes quando esses direitos foram violados ou ameaçados. Então, excepcional significa, né, que em último caso, antes da criança ou adolescente ir para o acolhimento, é preciso fortalecer a família, né? A gente não ajuda a criança ou adolescente se a gente não ajudar o contexto familiar e social onde ela está inserida. Então, todas as medidas de proteção anteriores ao acolhimento visam o fortalecimento da família. Nós somos uma família acolhedora, é um programa que é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em vez das crianças irem para um abrigo institucional, para uma casa-lar, eles vão para uma casa de família. E a gente conheceu o programa porque a gente sempre esteve envolvida de alguma forma com o terceiro setor, com abrigamento. E eu acompanhava algumas páginas de voluntariado no Facebook e eu recebi o chamado para fazer a primeira palestra do Famílias Acolhedoras. Aí eu perguntei para minha mãe se a gente ia e a gente foi. Vamos. A gente está no terceiro acolhimento e tem toda essa importância do cuidado, né, da qualificação, que assim a gente tem que ter cuidado com a história da criança, tem que ter cuidado com a fala, a forma como a gente trata todos os assuntos relacionados, para a gente não levar julgamento, para a gente não levar... Né? E, inclusive, para as pessoas do entorno, como a gente fica com a criança o tempo todo, a gente, na rua, ou vai no supermercado, ou vai... Em todos os lugares que a gente vai, a gente reforça essa fala de que essas crianças não são coitadas, que a gente não está fazendo caridade, a gente está prestando um serviço. Todo mundo tem dificuldade numa época da vida. E essas crianças estão passando por um período difícil. Então, a nossa fala, ela é expansiva. Ela vai ressoando para o mundo. Que não, a gente está cuidando de uma criança nesse momento. A gente faz também, nessa construção da gente vai fazendo um livro. A gente constrói o livro, o álbum das crianças que eles levam. E a gente está fazendo o nosso também. Então, aqui a gente coloca os nossos aprendizados. Então a gente coloca fotografias significativas dessa convivência com esse bebê e a gente coloca em cada acolhimento que a gente faz o que a gente vai aprendendo. Então a gente escreve, nesse acolhimento a gente aprendeu alguma coisa, e no outro, e no outro. Então a gente vai construindo também esse aprendizado. Muitas crianças e adolescentes que estão acolhidos estão, na realidade, aguardando esse momento de retorno familiar. E algumas estão aguardando a adoção, porque a adoção também é excepcional e ela acontece quando
a criança ou adolescente não pôde voltar para sua família de origem. Quando foi feito um trabalho com essa família, quando ela foi auxiliada de todas as formas possíveis e ainda assim ela não pôde se organizar para receber seus filhos, suas crianças e adolescentes de volta. Acho que a maior importância é da gente realmente poder colaborar com o desenvolvimento das crianças e adolescentes, contribuir com a qualificação profissional dos serviços de acolhimento. Embora nossa força motora seja através dos voluntários, a gente busca sempre qualificar os serviços de acolhimento que vem de um histórico de caridade, que vem de um histórico pouco profissional, né? Então as nossas metodologias, que são muito sistematizadas, que são testadas, que são avaliadas, elas contribuem para que o trabalho no serviço de acolhimento seja cada vez mais profissional. Hoje em dia o serviço de acolhimento acolhe até 20 crianças e adolescentes, diferente do orfanato, né, que é comum vir à cabeça quando a gente pensa em abrigo, serviço de acolhimento. E um serviço de acolhimento ele é o mais próximo possível ao ambiente familiar. É uma casa num bairro comum, que não é uma casa que a gente identifica do lado de fora. As crianças e adolescentes, elas vão à escola do bairro, elas frequentam praças, parques, né? Elas têm diversas atividades de lazer, têm atividades extracurriculares também. E elas têm nessa casa adultos que cuidam delas e que tem uma rotina muito próxima à rotina de uma casa com crianças e adolescentes. Agora a gente está acolhendo uma menina linda. Linda. E a nossa rotina é uma rotina de cuidado 24 horas com o bebê. Tem um bebê, porque ela chegou com 18 dias em casa. Ela já está com 5 meses. 5 meses. E então a gente tem aquela rotina, mamadeira, fralda, pediatra, vacina. E quando uma não tá, a outra tá. Então um diferencial na vida da gente é que antes a gente não tinha uma agenda, cada uma tinha sua agenda. Agora não, a gente tem uma agenda compartilhada. Se ela vai sair, eu não vou sair. Então a gente tem que combinar as saídas, por exemplo, de casa. E não só com a gente também, né? A gente aprendeu muito com a gente, o que a gente dá conta de fazer e se aproximar e de ensinar, e foi muito bom. Eu sou psicóloga, psicanalista e atendo dentro do programa Contato, que é do Instituto Fazendo História. O Contato, só para contextualizar um pouquinho para vocês, ele é um programa que oferece psicoterapia para crianças e adolescentes e famílias em situação de acolhimento. O que é importante dizer desse programa e do serviço que é oferecido? Eu atendo no meu consultório, e eu respeito o espaço individual desses pacientes, né, o espaço clínico individual desses pacientes, mas esse atendimento ele é feito em rede, no sentido que outros agentes importantes compõem essa rede. Hoje, no serviço público, a maioria dos serviços de psicoterapia, eles são com uma duração estabelecida, limitada, e no nosso caso não. A hora que eu começo a atender um paciente, eu vou atender esse paciente, até que esse atendimento se encerre por si mesmo. Sou padrinho, junto com a minha esposa Regiane, nós somos padrinhos de 2 adolescentes, há mais ou menos 3 anos já, desde quando começou o apadrinhamento aqui com o Instituto. E pra gente é uma experiência ótima, assim, é algo enriquecedor, renovador, é algo que a gente vem aprendendo nesses últimos 3 anos, a cada dia. Não é uma coisa assim que somente nós passamos para eles, muito pelo contrário, eles passam muito para a gente também. E é uma amizade que já tem 3 anos assim, e a gente quer que perdure para toda a vida. Eu recomendo muito o apadrinhamento afetivo, é algo que vai mudar a sua vida, tem mudado a minha vida, a vida da minha esposa. Acho que a gente está conseguindo também aos poucos mudar a vida dos meninos. Acho que o último sentimento que assim, as pessoas principalmente tentam colocar de quem mora num abrigo é o sentimento de dó, de pena. Isso jamais, isso tem que ser tirado. Os meninos não estão ali para você ter dó, você ter pena deles, muito pelo contrário. Você tem que estar ali para ajudar eles,
mostrar para eles que a história de vida deles, eles não têm que colocar para debaixo do tapete, colocar de lado, muito pelo contrário, tem que celebrar isso, que eles são verdadeiros guerreiros porque eles passam desde criança, ou como adolescentes também. Então a gente tem que sempre colocar isso para cima, mostrar para eles que o que eles passam é enriquecedor e isso vai fazer diferença na vida deles. Fiquei muito encantada assim com o projeto e principalmente dessa história de usar o álbum, né, como uma ferramenta de registro dos encontros e fazer o vínculo com as crianças, com os adolescentes, entendendo mais um pouco assim o que faz parte da vida deles, o que eles se interessam. E aí eu comecei a fazer o projeto e tem sido muito bacana desde então, acho que por isso que eu tenho ficado há tanto tempo também, e acho que eu criei um vínculo muito legal assim com uma das crianças que eu participo, né, com o projeto. Para o voluntário atuar nessa realidade do acolhimento, ele precisa ser preparado. Então o Instituto ele oferece uma formação e uma seleção desses voluntários para que eles possam atuar de uma forma qualificada no serviço de acolhimento com as crianças. Então, a formação e a seleção acontecem, depois eles escrevem uma carta de intenção e aí são selecionados pela equipe formadora para atuar. Então, mensalmente, reuniões presenciais, suporte por e-mail, por telefone, poder acolher esse voluntário, acompanhar ele, dar um suporte para ele na hora lá do encontro com a criança, com os desafios, com as ideias novas. Então, o acompanhamento é um ponto super importante do trabalho do Fazendo Minha História. Eu aprendi muita coisa assim com esse programa, acho que não só a respeito dessa realidade mesmo do acolhimento e das crianças e adolescentes que vivem aqui, como também do próprio vínculo, né, que eu criei com as crianças e com as famílias, né, porque a criança que eu participo do projeto tem vários irmãos aqui, então é muito legal que eles também participam, a gente conversa muito. E acho que a gente é sempre uma troca, né? Acho que não só eu ajudo ele a registrar essas coisas, como ele também me espera e a gente faz as coisas junto, criamos uma amizade, assim. Então é muito, muito rico, assim. Tem muita coisa que a gente aprende junto. A frequência, o comprometimento, a regularidade dos encontros entre o adulto voluntário e a criança é fundamental para que o projeto aconteça. Isso dá segurança, isso cria um espaço para a criança se sentir confortável e confiante para poder falar sobre a sua história. Para quem deseja conhecer melhor o Instituto Fazendo História, o site é www.fazendohistoria.org.br. Temos programas para quem deseja atuar como voluntário de forma qualificada dentro de um trabalho com um objetivo claro, com metodologias claras. E temos diversas outras formas das pessoas contribuírem com o trabalho do Instituto, caso não possam desenvolver um trabalho de longa duração. Que lindo! O Instituto Fazendo História tem a sua ação principal aqui na cidade de São Paulo, mas com trabalhos desenvolvidos em outros 5 estados. Então, fique atento e veja se não tem algum aí bem pertinho de você.